estudantes do idioma alemão, tudo bem com vocês? Como eu posso falar corretamente o idioma alemão sem erros gramaticais? Você acha que entende muito bem a gramática alemã, mas sempre de novo, na hora de falar, comete os mesmos erros. Mesmo fazendo todos os exercícios corretamente. Isso é assim. Mas por quê? Neste vídeo eu vou apresentar razões concretas por que isso é assim e como nós podemos resolver isso através das minhas dicas. Através dessas dicas você vai poder falar corretamente o idioma alemão e vai poder mudar isso sem de novo cometer os mesmos erros. Eu sempre de novo recebo as mesmas perguntas. Professora, eu posso falar corretamente o idioma alemão algum dia? Ou outra frase, por que eu tenho que pensar tanto antes de construir uma frase? Ou ainda outra frase que eu sempre de novo recebo, professora, eu sou muito bom nos exercícios, acerto todos eles, mas na hora de falar eu sou um fracasso. Não acerto nenhuma frase, cometo todos os erros gramaticais possíveis. E o mais comum, professora, eu troco todos os artigos. E esse aqui é muito frequente. Professora, eu não sei usar as preposições corretas, eu troco todas. E por último, a frase que eu também recebo bastante. Professora, os verbos nas frases secundárias eu troco todas. Não sei qual conjugar e ainda tá tudo errado. Você se identifica com algumas dessas frases? Você tem algum desses problemas? Então, nesse vídeo eu quero te ajudar com dicas para que você possa falar corretamente o idioma alemão. A primeira razão pela qual você ainda comete erros gramaticais na hora de falar o idioma alemão. Você se preocupou em algum dia, depois de fazer os exercícios na sala de aula, colocar tudo em prática? Um dos maiores problemas é que os alunos eles vêm para a sala de aula, certo? Recebem o conteúdo, recebem todas as informações necessárias, fecham o livro e vão para casa. E o que acontece depois? Alguém se lembra de rever a matéria? Eu sei, alguns alunos falam, eu não tenho tempo, eu não sei o que, mas daí nós temos que priorizar as nossas, o que é importante para você, certo? Então, na hora que você está investindo dinheiro em aprender o idioma alemão, você tem que priorizar o que está sendo importante para você naquele momento também. Então, se você basta 10 minutos de estudo para rever toda a matéria diariamente, né? Então, se você estuda alemão diariamente, é necessário rever a matéria. E ainda tem outros alunos que acham porque não conseguem falar corretamente o idioma alemão, ainda cometem erros, eles entendem que eles não estão muito bem na gramática, isso não tem uma lógica muito certa. Compram muitos livros, tem 15 livros de exercícios e fazem todos os exercícios, preenchem todas as lacunas para colocar as preposições, os verbos, os artigos e tudo mais, e não entendem por que eles não estão falando corretamente o idioma alemão. Não existe nenhum problema em fazer exercícios. Os exercícios eles são bons. Eles ajudam para fixar matéria, eles ajudam para rever as regras gramaticais. Mas eles observam que na hora de colocar isso, na hora de eles falarem, eles cometem de novo todos os erros gramaticais possíveis. Para estudar e falar corretamente o idioma alemão, existem engrenagens que têm que funcionar corretamente. E sobre isso eu já falei aqui no canal, então não adianta só estudar a gramática, entendem? Sobre isso que eu vou falar agora. O grande problema é que os exercícios de seu caderno não estão inseridos no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí é que está a questão. Você não vai sair lá fora, ninguém vai te pedir para preencher lacunas, colocar preposições nos lugares certos, colocar artigos na frente dos substantivos, colocar os verbos nas posições corretas. Isso não existe no nosso dia a dia e é aí que está o problema. O que não funciona de jeito nenhum é decorar listas de verbos, preposições, decorar, né? Eu odeio esse nome, eu sempre falo memorizar, porque daí é uma outra didática que a gente tem que usar, né? Eu sempre ensino aos meus alunos isso. Isso não adianta decorar essas estruturas gramaticais se você não sabe em que contexto da sua vida, do seu cotidiano, elas vão ser inseridas, entendem? Então vocês têm que entender o sentido de uso de cada regra. É muito mais simples, é muito mais didático e eficiente.
eu ajudo os meus alunos a inserir as regras gramaticais no contexto de vida de cada um. Observar o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como que eu posso inserir aquela regra gramatical, que é muito importante para mim, no meu contexto diário, como que eu posso colocar isso em prática na minha vida. Você pode fazer frases, colocar imagens ao lado, isso ajuda tudo muito e é bastante eficiente. Na hora de fazer os exercícios, na hora de ler uma frase, não tente adivinhar qual parte que está no dativo, qual parte que está no acusativo. Isso não vai te ajudar nesse sentido, você também não vai entender o que está acontecendo. Na hora que você está vendo uma frase, na hora que você está fazendo exercícios, eu não estou aqui também dizendo que exercício não é bom. Muito pelo contrário, exercícios eles são ótimos, eles ajudam a fixar a matéria. Existem fases que a gente tem que passar. Nós estamos aqui nesse vídeo falando como falar alemão corretamente, certo? Eu não estou falando de exercícios agora nesse vídeo aqui. Exercícios são muito bons. Eu sempre dou muitos exercícios para os meus alunos. Eu também cobro para que eles sejam feitos, porque eles têm a sua fase de aprendizado. Eles são muito importantes porque eles são necessários numa fase de aprendizado. Lembrem-se da engrenagem que eu estava falando antes. Então, para funcionar essa engrenagem, a gente precisa sim fazer exercícios. Mas a gente está falando hoje aqui sobre falar corretamente o idioma alemão, é uma outra coisa, né? Então, na hora de fazer os exercícios, não adivinhe o que está inserido na frase. Tente analisar a frase, observe o que está acontecendo, faça perguntas, e muito mais importante, faça frases você mesmo, inseridas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você se conhece. Isso vai te ajudar muito para que você possa colocar as regras gramaticais no seu dia a dia. Isso vai te ajudar em que sentido? Cabeça, as regras gramaticais para que no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua realidade, você possa estruturar o idioma alemão na sua cabeça. E ele vai saber, quando você falar, na hora de você colocar isso em prática, isso aqui eu posso usar aqui, isso aqui e aqui. Isso vai acelerar o processo de pensamento. Você não vai precisar, espera, um momentinho, na hora de falar, espera aí, na aula, na página 25, a gente aprendeu sobre o dativo. Espera, já estou respondendo a pergunta, tá? Sabem? Então, vocês não têm como fazer uma estrutura na cabeça de vocês se vocês não estão colocando frases gramaticais da sua realidade. Então, vocês têm que começar a pensar em alemão. Isso eu sempre falo para meus alunos. Não adianta ficar toda hora traduzindo. Esses vídeos que eu faço aqui no meu canal, isso é para compreensão, entende? Isso é outra coisa. Nas aulas, eu ajudo muito o aluno a pensar em alemão. Vocês têm que começar a pensar em alemão. Essa coisa de tradução não atrapalha, isso ajuda na compreensão, isso é um outro nível. No nível básico, isso ajuda muito para que você possa compreender e saber, der Baum, então é a árvore. Entendi. Então isso ajuda na compreensão, entendem? Agora, se você partir para níveis mais avançados e você quiser falar o alemão corretamente depois, você precisa pensar em alemão, isso é óbvio. E se você estruturar as regras gramaticais no seu cotidiano, isso vai te ajudar a memorizar elas mais facilmente e colocar em prática depois também mais agilmente. Você não vai ficar pensando, espera aí, a professora falou que na página 25, ok. Entendem? Então é isso que eu estou falando. Muito importante também é ler livros. Livros estão falando sobre uma história e as regras gramaticais elas estão inseridas num contexto, numa história. Então isso ajuda também muito. Não só ler os livros e eu li um livro de alemão em uma semana. E daí? Aprendeu alguma coisa? Não. Então, o que adiantou? Então, leia livros analisando as frases, observe, ou jornais, ou revistas, observe como é que as estruturas gramaticais estão inseridas naquele contexto. Leia livros que são do teu interesse. Se você fala muito sobre bicicleta, talvez, eu gosto muito de esquiar, eu gosto muito de, sei lá, observe o que você gosta e leia material sobre aquilo, porque isso vai te ajudar a fazer frases mais
estruturadas, você vai ler como é que as frases são escritas nos livros, nos jornais, etc. E observe as frases, veja como é que elas estão construídas e pegue aquelas frases e traga para a sua realidade. Isso é muito eficiente. Isso vai te ajudar a estruturar o idioma alemão na sua cabeça depois. A segunda razão pela qual você ainda fala incorretamente o idioma alemão com muitos erros gramaticais é achar que você já domina todo o assunto, que você já é nota 10 em gramática. Só porque você preencheu as lacunas de um exercício corretamente, você acha que você está apto a falar o idioma alemão? Você apenas concretizou 20% de seu aprendizado. Faltam ainda 80% e eles consistem em quê? Em repetição, muito treino e principalmente prática das frases no seu cotidiano. Você precisa saber que entender o idioma alemão não é igual a colocar ele em prática. Saber falar o idioma alemão é colocar em prática todo o seu conhecimento adquirido durante as aulas. E isso sem pensar muito. Isso tem que fluir naturalmente e sem erros gramaticais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu queria aprender a nadar. O que eu fiz? Eu comecei a ver vídeos no YouTube de como que nós nadamos. Quais que são as técnicas, como é que a pessoa se movimenta, quais que são os truques para conseguir ir adiante, né? Ir mais rapidamente para frente e como é que a pessoa tem que se movimentar e tudo mais. Quando eu entrei na água, vocês acham que eu sabia nadar? Não. Na prática, a teoria é muito diferente. Essa analogia eu trouxe agora aqui no vídeo por quê? Porque nós podemos fazer uma analogia com o idioma alemão também, com o estudo do idioma alemão. Se você está na sala de aula recebendo todo o conteúdo e informações necessárias para que você possa construir em cima desta base o teu conhecimento sobre o idioma alemão, isso não quer dizer que se você agora sair lá fora, você vai sair falando. Isso é uma outra coisa, isso é uma outra questão. Então, para que você possa falar fluentemente o idioma alemão sem erros gramaticais, é necessário colocar em prática. E como? Eu já falei agora várias vezes aqui no vídeo, fazendo frases, praticando o que você aprendeu em sala de aula, no seu cotidiano. Ler é muito, muito, muito importante. E não só ler, você tem que ler e analisar as frases, observar a estrutura delas, como que o verbo foi usado, quais que as preposições que foram usadas. E analisar o que eu vou agora colocar em prática na minha vida. O que ajuda muito também é observar as pessoas do seu redor, dos falantes nativos do idioma alemão. Como é que eles estão fazendo as frases? O que eles estão usando? Quais que são as palavras? Tente anotar algumas coisas. Seja um bom observador e um bom ouvinte também. Você precisa observar as pessoas ao seu redor. Como é que elas estão falando? O que elas estão usando? O que é importante para que elas estejam, o que é necessário nesse contexto de vida que eu estou vivendo agora. Então, resumindo, para você nunca mais errar na hora de falar, de colocar em prática o que você aprendeu nas aulas do idioma alemão, faça frases do seu contexto, do seu cotidiano. Leia livros, revistas e jornais e observe os falantes do idioma alemão, os nativos. Isso tudo vai te dar bagagem para que você possa ter mais segurança na hora de falar e não cometer mais os erros na hora de se comunicar no idioma alemão.